O tema dessa mensagem é a oração que move a mão de Deus. Você crê? Amém. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo no 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para fazer o quê? Orar. E chegada já à tarde, estava ali só. Amém? Amém. Aí nós vemos agora o efeito da oração. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília, diga comigo, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Amém? Amém. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Amém? Um texto que está atrelado a uma série de eventos que envolve Jesus e o discipulado. E nesse discipulado envolve também a obra do evangelismo. O tripé da obra missionária tem 3 bases. Primeira, a oração. Nós fazemos missões orando. Oh, glória. O segundo pilar da obra missionária é evangelizar. Nós fazemos a obra missionária indo ao lugar. E o terceiro pilar, que é o dízimo ou a oferta. No nosso caso é a oferta destinada à obra missionária, Então nós também fazemos a obra missionária contribuindo. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Oh, glória. Quais são os 3 pilares da obra missionária? Oração, evangelismo e oferta. Amém. Vocês estão bem educados. Parabéns, pastor. A bênção segue. Viu? Tá vendo? Aí nós vemos a dimensão da obra missionária. Primeira dimensão da obra missionária. A obra missionária começa dentro da sua casa. Olha aí. Depois que vocês conquistam a sua casa, agora vão conquistar os vizinhos e os parentes. Depois que conquista os vizinhos e os parentes, vai conquistar agora o bairro. Depois que alcança o bairro, agora vai conquistar a cidade. Depois que conquista a cidade, o estado e depois o país. Será que nós conseguimos cumprir essa meta? Ixi, os irmãos desanimou agora, hein? Pegou, né, irmão? Você não botou. Ué, conseguimos sim. Nós, como a igreja, conseguimos sim. Não é? Aleluia! Se nós colocarmos em prática os 3 pilares da obra missionária, nós conseguimos atingir essa dimensão que é ganhar o mundo. Glória! Ué, o país da Coreia do Sul estava arrasado com a guerra, eles passando fome por causa da guerra, comendo rato, comendo cachorro, comendo gato, comendo tudo que era tipo de animal, de inseto, até um dia que chegou um missionário inglês e começou a pregar o evangelho ali. Deus fez uma obra naquele país ocultamente, havia uma perseguição para com os cristãos ali. Esse missionário ele conseguiu alcançar pessoas secretamente, e esse missionário conquistou uma pessoa que se auto-intitulou como Po Yu-cho, que o nome dele em coreano não é esse, mas ele usou esse nome para que ele pudesse divulgar o evangelho em outras nações, e ele teve a sabedoria do Espírito Santo de criar uma estratégia chamado de discipulado dinâmico, e através disso ele fundou a primeira igreja, a Assembleia de Deus lá na Coreia, usando esse princípio que nós acabamos de declarar agora. Você entendeu? Nós podemos. E a Coreia do Sul hoje é o país mais abençoado daquela região e é o país mais cristão daquela região. Amém, glória a Deus. Porque obedecer esse princípio que nós acabamos de dizer. Então é possível sim nós alcançar a dimensão da conquista territorial do evangelho, se nós verdadeiramente desejarmos fazer isso. Nesse capítulo de Mateus 14, nós vemos aqui que Jesus ele teve a péssima notícia de que o seu primo João Batista foi morto violentamente, decapitado ali por Herodes. E quando ele teve essa notícia, ele ficou um pouco arrasado, ele ficou entristecido, e ele convidou os seus discípulos
que não era apóstolo ainda, eles eram discípulos, eles estavam aprendendo ainda quem era Jesus, quem era Deus, os fundamentos da palavra de Deus, para depois eles serem enviados, porque apóstolo quer dizer enviados. Então nesse período eles ainda não eram apóstolos, eram discípulos, eram aprendizes do Senhor Jesus. E ali o Senhor foi para a região de Tiberíades, uma região desértica. E quando Jesus foi para esse lugar, o que Jesus queria? Quando você está triste, o que você faz? Você fica no meio do povo se alegrando? Você fica pulando? Você fica procurando música para dançar? Não, né? Você vai se isolar para refletir o que aconteceu contigo naquele momento e tal, saber como resolver, saber se dá para superar, se não dá, se pede ajuda, se não pede, saber como se comportar na hora da angústia, da tristeza. Então Jesus foi para o deserto porque ele queria refletir, ele queria administrar o sentimento dele juntamente com seus apóstolos. Mas quando ele chegou naquela cidade, naquele local, a multidão, percebendo que Jesus estava por ali, o pessoal foi avisando um para o outro e um foi fazendo aquela cadeia, né? Aquela rede social orgânica, e aí muitas pessoas foram até Jesus, e ali aquele momento de paz, de descanso, acabou, porque Jesus teve que dar atenção àquele povo. E a Bíblia diz que quando ele viu aquela multidão nas redondezas do lugar onde ele estava, não dá para saber se ele estava numa caverna, se ele estava numa casa, se ele estava numa instalação, mas ele estava num lugar que, quando ele ouviu a turba falando, ele saiu para ver essa grande multidão, e lá ele sentiu íntima compaixão. Você sabe o que quer dizer íntima compaixão? É quando pega o coração de uma pessoa que está sofrendo e bota dentro do seu coração. Ele pegou a dor daquelas pessoas que era maior do que a dele, né? E aí ele ignorou toda a dor dele e começou a curar aquelas pessoas e começou a ensinar aquelas pessoas até um período de tempo determinado. Quando chegou no período das 3 horas da tarde, todo mundo estava exausto, todo mundo estava com fome, os apóstolos estavam morrendo de vontade de comer, mas ficou constrangido de comer na frente daquele povo e deixar eles com fome. Então eles tiveram a excelente ideia de chegar em Jesus e disse: olha, Jesus, está vendo essa grande multidão aí? Nós não temos como alimentar ela, não. O que nós temos aqui é só para nós mesmos, né? Esse piquenique que nós planejamos aqui, só trouxemos aquela comidinha para nós mesmos, e esse povo aí não tem padaria aqui que dá para sustentar eles. Não despeça esse povo para ir embora, que aí lá onde eles estiverem, eles compram o pão e eles se viram para lá. E aí Jesus falou assim: é mistério que eu despeço essa multidão faminta, dê vocês mesmo de comer para elas, né? Olha, Jesus ensinando os apóstolos a usar a fé deles, né? E eu quero dizer para vocês que com Jesus pouco se torna muito. Deus queria mostrar para aqueles discípulos que, se eles estiverem em situações difíceis, se eles usarem a fé deles, aquilo que é impossível ou difícil demais pode se tornar realidade. Olha o ensinamento que Jesus deu a eles. E aí eles falaram: mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele disse: traz para mim. E aí, quando trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, e esse milagre é o primeiro milagre da multiplicação. Aí o que aconteceu? Jesus agradeceu a Deus por aquela provisão, e ali ele começou a dividir, e foi dando na mão dos apóstolos. Os apóstolos foi dando para a multidão, e foi dividindo, e foi multiplicando, foi dividindo, foi multiplicando, até que alimentou 25.000 pessoas aproximadamente. A Bíblia diz que foi 5.000 homens, sem falar as mulheres e as crianças. Então vamos julgar que foi aí para mais de 30.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Você acredita em milagres?